E foi no resultado dos meus exames, do meu check-up ginecológico 2025 que veio a decisão do médico que eu precisaria tirar todo o meu útero. E a princípio eu não queria, não era uma possibilidade que eu queria, mas que foi necessário naquele momento por conta de todo o sofrimento que eu estava passando, com ciclos recorrentes de inflamação, candidíase de recorrência, dores, fluxo intenso de sangue e cada vez mais o tempo de sangramento demorava a ponto de que eu praticamente já não tinha mais vida conjugal com meu esposo, né? Uma vida saudável. E então eu decidi que, infelizmente, eu precisaria fazer a cirurgia e teria que ser tirado todo o meu útero, todo. Não ficaria nada, trompas, ovário, tudo, tudo, por conta de que eu estava com adenomiose, endometriose, pólipos, miomas e cistos. E a adenomiose, ela vai deixando a parede do teu útero mais grossa. Aquele sangue ele vai sendo infiltrado pelo teu útero, vai ficando mais espesso, mais denso e vai te causando também mais dores nas épocas de menstruação, né, no teu ciclo menstrual. Por conta disso, eu tive que aceitar a decisão do médico que eu precisaria de fato tirar todo o útero, todo. No início assusta, você tem que passar por um procedimento cirúrgico. Quem fez cirurgia sabe o quanto que é doloroso, invasivo essas cirurgias. E essa cirurgia já começa muito antes da hora lá do centro cirúrgico. São exames, são longos exames que você tem que fazer, vai para um lado, faz exames laboratoriais, vai para o outro, faz exames de imagens e aguarda agendar, aguarda o plano, quem tem plano aguarda o plano aprovar, retorna. E é bem chatinho essa parte de fazer esses exames e marca retorno e volta, mas eu entendo que foi preciso e nessa fase eu precisava de fato correr contra o tempo, porque eu fui no ginecologista em 2024, eu cheguei a fazer o exame, eu fiz a cirurgia para retirada dos miomas e dos cistos. Por conta de que o médico que estava me acompanhando na época, eu falei para ele que eu não queria tirar o útero. Ele sabia da minha vontade, que eu ainda nutria o desejo, eu e o meu esposo nutríamos o desejo de ainda tentar termos o nosso bebê, por conta de que ele já tem uma filha no relacionamento antigo dele e eu tenho um filho de 13 anos no meu antigo relacionamento, porém a gente ainda queria tentar ter o nosso bebê. Eu sabia dos riscos e por conta de eu já estar com mais de 35 anos, 36, mas era um sonho que nós dois nutríamos, mas com essa decisão de retirada total do útero, não foi fácil, não foi fácil receber essa notícia de que de fato, de verdade mesmo, eu não conseguiria mais ter filhos, eu não, de fato, seria tirado um pedaço de mim e que esse sonho não seria realizado. Aceitando que teria que fazer essa cirurgia, eu tive um episódio de hemorragia, hemorragia intensa que durou cerca de 2 meses.
e foi bem difícil. E eu continuava trabalhando, eu continuava fazendo as minhas atividades e na época eu precisei tirar o meu segundo dente pré-molar. Então, quando eu saí do dentista, o fluxo que eu já estava ficando menor voltou a sangrar de novo. E foram dias bem complicados e eu precisei continuar a vida, continuar trabalhando, continuar seguindo a minha vida e ainda assim sangrando bastante. Eu lembro que o dia que eu fui mostrar o resultado dos meus exames laboratoriais, como que estava a anemia, o médico se assustou e correu e pediu para que eu fosse para a emergência tomar 2 bolsas de sangue. E eu precisei tomar, né, essas 2 bolsas de sangue no dia do aniversário do meu irmão. E a gente estava programando que eu saísse do trabalho e já fosse para lá para comemorar, mas aí foi um banho de água fria porque eu estava realmente no corpo, estava para entrar em colapso. E a mulher, ela tenta ser forte o tempo todo, né, e não deixando transparecer e doente. E aí eu tomei essas 2 bolsas de sangue, refiz o exame, ainda continuava com a anemia bastante acentuada. E aí então ele me passou uma caixa de Noriporum, são 5 ampolas, 5 vezes que tu toma. Refiz o exame ainda com anemia, faz mais um ciclo de Noriporum, mais 5 ampolas, dessa vez com um ciclo menor, um dia sim, um dia não, para ver se a anemia melhorava, para eu fazer essa cirurgia logo de emergência, com muito medo de voltar a sangrar, porque se eu sangrasse eu sabia que a cirurgia ia ser adiada e eu já estava ficando preocupada com essa situação. E você passa por essa situação e você pensa que você está sozinha, e não, e nos últimos tempos, conversando com outras pessoas, você vê o quanto que isso está comum. Normal não é você sangrar, você ter casos de miomas, cistos, mas atualmente, hoje, existem muitos casos de mulheres que sangram bastante, que têm miomas, que têm cistos, que têm adenomiose, que têm endometriose. E cada vez mais é comum você ver em mulheres mais jovens. Uma mulher que trabalha comigo, ela não, acho que ainda não tem 30 anos, e ela sofre muito com esses casos de endometriose, fluxos intensos e sangramentos intensos. E, e você não percebe, depois que você passa por essa situação, no caso que eu passei por essa situação, você percebe o quanto que isso é comum nos dias atuais, as mulheres ter casos de sangramentos intensos, de ter miomas, cistos, endometriose. E eu acredito que isso tem muito a ver com a qualidade de vida de hoje, né? A alimentação, tudo. Mas é bem preocupante. E o quanto que você vê, percebe também os casos de pessoas, de mulheres ainda jovens, já algumas nem tanto, que estão tirando o útero, tudo. Algumas tiram só o útero, deixam as trompas e os ovários, né, por conta de não entrar na menopausa. Mas isso cada vez mais está comum, não é normal, mas está muito comum essa cirurgia. E então no dia 26 de outubro de 2025, eu dei entrada no hospital já para ser internada, para fazer a cirurgia e, enfim, eu tirei o útero, tudo. Foi uma cirurgia muito dolorosa, muito dolorosa. Eu senti muita dor pós-cirurgia. Eu lembro de vomitar bastante, eu vomitava. E nisso que eu vomitava, eu sentia muito frio, meu corpo tremia de frio pós-cirurgia e doía a cirurgia. E eu lembro, sonolenta, né, com muita dor, eu lembro que a enfermagem me deu morfina para eu tomar após a cirurgia e me botaram
um cobertor térmico, e eu demorei muito no centro cirúrgico, no pós-cirúrgico, que o meu esposo já estava preocupado. Eu entrei meio-dia, meio-dia e meia, eu saí, fui para o quarto, já era mais de 6 da tarde, já era escuro, mas com muita dor, muita dor, muita dor mesmo. E foi horrível, foi horrível. Após a cirurgia foi muito doloroso. E após as medicações de injetáveis que faz efeito mais rápido, foi que foi acalmando aquela dor. Mas a cirurgia em si, claro que eu não lembro, né? Eu lembro de entrar na sala e ver eles preparando os instrumentos e eu apaguei. E eu lembro muito da questão da dor absurda, a ponto de, pela primeira vez, eu ter tomado morfina para aliviar a dor e ainda assim não aliviou. Depois disso, eu fiquei um dia, no outro dia eu tive alta, já não estava com tanta dor por conta dos injetáveis, mas a cirurgia em si, o dia da cirurgia ficou bem marcado, o pós-cirúrgico, o pós sair do centro cirúrgico também foi horrível, foi horrível. É uma dor que eu não desejo, é horrível essa cirurgia. Então, você mulher que está em idade fértil, cuida, preste atenção, faça os seus preventivos, mas também opte por remédios naturais, chás, banhos de assento. É muito bom esses remédios mais naturais, unha de gato, pariri, entendeu? São coisas que não afetam a tua saúde e cuida, busca te cuidar antes, bem antes, para que você não precise ter que ser mutilada, tirar um pedaço tão grande de você, que é um útero, e o meu ele ainda estava com o dobro do tamanho. E esse foi o meu relato do dia da cirurgia. No próximo vídeo eu quero falar um pouco como que foi o meu pós, a minha recuperação, tá? Se fez sentido para você esse vídeo, eu peço, compartilha, manda para aquela sua amiga que está passando por essa situação. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, manda esse link, curte, comenta, compartilha e te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.